Maranhões, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejam aí. Nosso objeto de conhecimento, amplitude da língua e o reconhecimento de novas realidades e o detalhamento, análise e compreensão dos mecanismos de regência verbal, nominal e a colocação pronominal na construção do texto. Então, gente, vamos à nossa aula? Nesta aula, especificamente, vamos falar de regência verbal e de regência nominal. Só que para nós tratarmos desse assunto, primeiramente eu quero que vocês acompanhem comigo a respeito de um documento histórico muito importante que é o ECA. Vejam comigo. Então, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, e qual é a sua importância? A Lei Federal número 8.069 de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, é o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Vale lembrar que até então nós só tínhamos o Código de Menores, que apenas tratava de questões de adolescentes e crianças que viviam de maneira irregular, ou seja, não moravam com os pais, viviam em internatos e tudo mais. Então, a preocupação antes do ECA era apenas de regular a rotina desses adolescentes e dessas crianças. A partir do ECA, a gente vai ter aí o quê? A regulação dos direitos humanos, ou seja, a criança e o adolescente são seres humanos que possuem os seus direitos, tá bom? Criada em 13 de julho de 1990, foi resultado de um amplo debate democrático capitaneado por movimentos sociais, ou seja, dirigido, não é, por movimentos sociais, organizações, articulações e atores da sociedade civil e instituições voltadas para a conscientização e o respeito pela criança e pelo adolescente como sujeitos a ter direitos. O Estatuto trouxe uma mudança de paradigma, pois a primeira legislação com a doutrina da proteção integral na América Latina a se inspirar na Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1979 e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovados pela Organização das Nações Unidas em 1989. Então, só para a gente entender um pouquinho com o contexto do ECA e tudo mais, né? Antes nós tínhamos, como eu havia falado, apenas o Código de Menores. A partir de 1990 nós vamos ter o ECA, trazendo agora a criança e o adolescente como pessoas que possuem direitos, não é? Proteção integral. E o Brasil é o primeiro país da América Latina a trazer um documento com essa ideia. Afinal, a Constituição Federal disse que a criança e que o adolescente tinham que ter esses direitos, e então criou-se uma lei específica para que pudesse atender a essa ideia que estava prevista na Constituição, e então surgiu o ECA. E aí volto a dizer que foi o primeiro país, o Brasil, né, a trazer essa ideia da criança e do adolescente com proteção integral. Tanto que foi a partir do ECA que nós tivemos a criação do Conselho Tutelar, tá bom? Vamos ver aí por que o ECA surgiu. Acompanhem comigo. O Estatuto foi criado logo após a promulgação da Constituição de 1988, como eu já havia falado, para regulamentar o artigo 227 da mesma Constituição, que garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial. Ou seja, através de dispositivos legais diferenciados contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. O conteúdo e enfoque desse artigo remetia à doutrina de proteção integral da Organização das Nações Unidas, né? Então, antes, né, de o Brasil ter essa ideia do ECA, nós tivemos uma reunião a partir da Organização das Nações Unidas dizendo que as crianças e os adolescentes, porque países como França e Inglaterra mostraram essa ideia de que a criança e de que o adolescente tinham que ter esse direito de desenvolvimento pessoal, enfim, né, o direito ao estudo e tudo mais, como está previsto na nossa Constituição. E então fez-se aí a reunião e nós tivemos a promulgação do ECA, tá bom? Então agora, para a gente entender outras ideias ainda voltadas para o ECA, mas agora tratando de gramática, eu quero que vocês acompanhem comigo um esquema para a gente entender depois por que a gente está falando do esquema, não é? Acompanhem comigo.
Então, nós temos aí um esquema que diz sobre regência verbal e regência nominal. E aí, a regência diz aí o seguinte: relação estabelecida entre os elementos de uma oração em que um rege o outro, ou seja, um termo estabelece com o outro como ele se deve aí comportar. Então, só para a gente entender o que seria regência, eu quero que vocês voltem aqui comigo, só para nós exemplificarmos melhor. A regência é quando nós temos dentro de uma oração uma relação entre dois termos. Primeiro, o que é uma oração? É toda frase que possui um verbo. Então, se eu digo, por exemplo, Milena faz academia todo dia, veja que o verbo fazer está presente na frase. E aí nós temos uma oração, frase que possui verbo. E é verdade, gente, todo dia, 5 horas da manhã, ó, estou ali malhando. E aí o que acontece? Nessa ideia de regência que se faz presente dentro de uma oração, nós vamos ter dois termos se relacionando. No caso, se eu digo assim, Milena faz academia todos os dias, perceba que há uma relação entre o verbo fazer e a academia. A academia completa o verbo fazer. Então, nós temos uma relação de regência, beleza? E aí, se a gente fala de verbo, nós vamos tratar de regência verbal. E se a gente fala de adjetivo, de advérbio ou de substantivo, nós vamos ter a regência nominal. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo as duas classificações agora. Então, entendemos o que é regência, agora vamos entender o que é regência nominal. O termo regente é um nome e, na regência verbal, o termo regente é um verbo. Conforme o sentido que o verbo assume no contexto, a regência pode ser modificada. Então, a gente vai entender aqui a partir de algumas situações do ECA, eu quero que vocês acompanhem comigo, não é? E surgiu aí especificamente a expressão termo regente. Vamos só entender o que seria termo regente. Termo regente é aquele que manda, que dá ordem. Então, se eu digo, por exemplo, na frase Milena faz academia, perceba que o verbo fazer está dando o direcionamento, está dando a ordem, dizendo que ele pede um complemento, e esse complemento vem sem preposição. Então, a gente chama o verbo fazer de termo regente, aquele que ordena, aquele que direciona. E aquele que obedece a esse comando, a gente chama de termo regido, é aquele que vai completar conforme o sentido vai ter uma espécie de regência, digamos assim. E a gente trata especificamente da regência em relação às preposições, porque conforme for mudando o sentido do verbo ou o sentido do nome, a preposição vai diferenciar. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu preciso de ajuda, no caso de ter necessidade, o verbo precisar, ele exige a preposição de, eu preciso de ajuda. Agora, se ele tiver um outro sentido, por exemplo, expressar exatidão, foi preciso o acontecimento, nesse caso o verbo não está pedindo uma preposição, então a transitividade que nós chamamos vai ser direta. Portanto, dependendo do sentido, a gente vai ter uma preposição a ser empregada, ou seja, vai ser aí um tipo de regência, tá bom? Vamos só voltar aí, ó, ao capítulo 2, que diz assim, ó, das atribuições do conselho, o artigo 136 diz assim, são atribuições do conselho tutelar. Agora eu quero que vocês vejam aí comigo qual é essa atribuição. Atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, continuando, aplicando as medidas previstas no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 8. Vamos só voltar aí rapidinho, porque há um termo destacado, que é as crianças. Se vocês prestarem bastante atenção, quem vai ser atendido, quem vai receber o suporte é a criança. Então, toda vez que o verbo atender estiver no sentido de dar suporte, mas esse suporte for a uma pessoa, não vai precisar de uma preposição, por exemplo. Basta utilizar o verbo atender e o que completa esse verbo. No caso aí, as crianças são atendidas, mas não só as crianças, os adolescentes também, tá bom? Então, já que nós estamos falando do verbo atender, a gente vai agora verificar como funciona a regência do verbo atender. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, nós temos aí o verbo atender, que diz atender as crianças. Perceba que atender é o termo regente, ou seja, é o termo que manda, que direciona, que pede esse complemento. E o complemento aí é as crianças. E a gramática diz que quando nós temos o sentido de
dar suporte a ser humano, não vai precisar de preposição. É por esse motivo que não aparece uma preposição de, uma preposição com processo de crase, aí que seria as com acento grave, não é? E veja que as crianças realmente completa o verbo atender. Então, nós temos o termo regido, aquele que obedece, aquele que completa, tá bom? Só para a gente falar um pouquinho sobre a crase, né, porque talvez não tenha ficado assim muito entendido, quando a gente tem a relação da crase é porque existe uma preposição e existe um artigo. Se, por exemplo, eu falasse, eu atendo a, vamos supor que o verbo exigisse a preposição a, eu atendo a mais as crianças, afinal, todos os dias a gente fala, as crianças são lindas. Então, essa união da preposição a, que vem lá do verbo atender, vamos supor que a regência fosse assim, não é? E houvesse o artigo, haveria essa união de dois as, consequentemente geraria o processo de crase e, consequentemente, o acento grave, que é aquele acento ao contrário, como dizem, tá bom? No caso, como nós não temos a união de a com a i, é por esse motivo que as crianças aparecem sem o processo de crase e sem o acento grave, tá bom? Vamos continuar aí com o verbo. Agora, se o verbo atender estiver no sentido de recepcionar, receber, acolher, ouvir com atenção, use a construção sem preposição, para pessoas, como eu havia dito, e com preposição para objetos e coisas. Então, agora nós vamos ver o exemplo. Atender às solicitações. Perceba que agora as solicitações não é uma pessoa, não estamos falando de pessoa, estamos falando de coisas, não é? Se a gente pensar solicitações, seriam documentos, por exemplo, não é? Enfim, situações que se voltam mais para essa ideia de coisas, situações, etc. E aí, a gente vai utilizar a regência que pede a preposição a. Então, fica atender a mais as solicitações. E aí vai aparecer o processo de crase e, consequentemente, o acento grave. Se a gente pensar lá no exemplo que nós havíamos visto sobre as crianças, vocês perceberam que não há esse acento grave em cima do azinho, porque realmente não existe a junção da preposição a com o artigo as. Então, a gente não vai ter o processo de crase, não vai ter o acento grave, porque lembra a regência. Se for para pessoas, não vai haver a exigência da preposição a no caso. Mas agora, se eu falar de coisas, de objetos, eu vou ter essa regência. Atender a, e no caso, se a palavra posterior for uma palavra feminina, vai vir o artigo, então vai haver uma junção de a com a, consequentemente a crase e o acento grave, como vocês podem perceber aí no exemplo. Mais uma vez, nós temos também a ideia de termo regente e termo regido. Eu quero que vocês voltem ao exemplo comigo. Então, vejam aí, ó, atender é o termo regente e as solicitações é o termo regido. E como eu havia falado, ali está presente a preposição. Continuando. Quando se tratar da campainha, telefone, bairro, cidade, prefira a regência sem preposição. Então, nós temos aí o verbo atender e, em seguida, o telefone. Afinal, a gente faz esse atendimento, né? E aí, a gente vai usar a regência sem preposição. Atender o telefone. Veja que eu não estou falando atender ao telefone, sim atender o telefone. Só há o verbo e o artigo que acompanha o substantivo telefone. Perceba também que nós temos a ideia de termo regente, que é o termo que manda, que direciona, atender, e nós temos o termo regido, aquele que obedece, que é o telefone, tá bom? Agora vamos falar de outros verbos, e eu quero que vocês acompanhem comigo a respeito do verbo aspirar. Então, o verbo aspirar, no sentido de inspirar o ar, use a construção sem preposição. Então, a gente, por exemplo, aspira o aroma. E aí, nós temos novamente a ideia de termo regente, o aspirar, aquele que direciona, aquele que manda. E logo em seguida, o termo regido, aquele que obedece. Como está no sentido de inspirar o ar, eu não vou usar a preposição. Vai ser apenas o verbo, o artigo, no caso aí, que acompanha o substantivo aroma, tá bom? Agora nós vamos ter uma diferença de sentido e essa regência, essa ligação vai mudar. Eu quero que vocês acompanhem comigo.
Vejam aí o outro sentido. No sentido de desejar alguma coisa, use a construção com a preposição a. Então, veja, agora nós temos a ideia de aspirar, mas no sentido de desejar, almejar. E aí eu vou ter a preposição a mais o artigo a. Então, fica aspirar a mais a aprovação. A já há aí no meio, não é, gente? Então, nós vamos ter a união de a com a, consequentemente, vai haver o processo de crase e, por fim, o acento grave para indicar que aí há a junção de preposição mais artigo, tá bom? Continuando, agora com o verbo assistir. Vejam aí comigo. No sentido de prestar auxílio, ajuda, use a construção sem preposição. Então, novamente, nós temos a ideia do termo regente, assistir, aquele que direciona, aquele que manda, e o termo regido, aquele que obedece, não é? Então, se eu estiver aí com o sentido de ajudar, essa regência vai ser sem preposição. Assistir o paciente, por exemplo. Veja que não há preposição, apenas o verbo, o artigo masculino que acompanha aí o substantivo paciente, que também é masculino. Agora vamos ter uma quebra de expectativa, porque muitas pessoas utilizam, se a gente pensar na ideia da norma padrão, o verbo assistir no sentido de ver, de forma inadequada. E aí vai ser uma quebra de expectativa porque vocês vão entender agora como funciona a regência. Vejam aí comigo. Então, nós temos aí o verbo assistir no sentido de ver, presenciar ou apreciar. Você vai usar essa construção com a preposição a. Nós temos novamente a ideia de termo regente, aquele que manda, e o termo regido, que é aquele que obedece, que completa. Veja que agora o assistir está no sentido de ver, de presenciar, de apreciar. E aí o que vai acontecer? Ele vai exigir a preposição a. Então, assistir a. E aí eu vou completar, no caso com a palavra masculina, o filme, vai ficar assistir ao filme. Então eu quero que vocês só entendam essa ideia da regência aqui comigo rapidinho. No dia a dia, e tudo bem no dia a dia, porque afinal a gente não é monitorado, a gente não está falando de um contexto mais padrão, tudo bem a gente falar, eu assisti o filme, eu assisti o jogo, enfim, veja que eu não estou utilizando, se eu pensar na gramática, a regência adequada. Mas quando nós estamos falando de provas, de concursos, de vestibulares ou até mesmo de redação, sobretudo para vestibulares ou para concursos, essa regência precisa ser utilizada. Então, o assistir no sentido de ver vai exigir a preposição a. Assistir a mais o jogo, assistir ao jogo ou assistir ao filme. Agora, se nós falarmos de palavras femininas, o que vai acontecer na escrita? O processo de crase vai aparecer junto com o acento grave. Então, por exemplo, assistir a mais a peça. Vai ficar assistir o azinho com acento grave. A peça, tá bom? Então, pensando no contexto mais padrão, essa seria a regência adequada do assistir no sentido de ver, tá bom? Agora temos uma outra ideia a respeito do assistir, acompanhem comigo. Então, nós temos o assistir no sentido de morar, residir, perdão. E aí nós vamos usar a construção com a preposição em. Perceba aí que novamente nós temos a ideia de termo regente, aquele que direciona, aquele que manda, e nós temos o termo regido, aquele que obedece, que complementa o que foi aí dito pelo verbo no caso. Então, o assistir no sentido de morar, de residir, ele vai exigir preposição em. Então, assistir na comunidade. Veja que nós temos a contração aí, que é a junção da preposição em mais a, que vai virar na. Afinal, a gente não fala todos os dias, né? Se a gente pensar, eu assisti em a casa, não faz sentido isso. Então, na hora que há esse processo de junção entre preposição e mais artigo, a gente vai chamar de contração. E no caso da junção de em mais a, vai se transformar em na. Se fosse em mais o, ia se transformar em no, por exemplo. Então, só voltando para a regência do verbo aí, assistir no sentido de morar. Então,
Utilizando esse sentido, a gente vai usar o que também a preposição em, tá bom? É muito incomum, pelo menos para mim, né, utilizar essa ideia do assistir com o sentido de morar, mas ele aparece aí nos livros, nas gramáticas, ok? Vamos agora para o verbo precisar, como eu havia falado dele no início da aula, não é? No sentido de indicar exatidão, ou seja, aquilo que é de fato, de forma exata, você vai utilizar a construção sem preposição. Então, nós temos novamente a ideia de termo regente, aquele que manda, aquele que orienta, não é? Que direciona, e o termo regido, aquele que obedece, aquele que complementa. Então, nós temos a ideia do precisar no sentido de exatidão. Precisa o acontecimento, ou seja, o acontecimento foi visto de forma exata, não é? Vale dizer também que essa ideia do verbo precisar, inclusive, já caiu nas questões do PSC. Não sei se você conhece, o PSC é o vestibular da UFAM, você faz de forma seriada, não é? No primeiro, no segundo e depois no terceiro ano, e soma sua nota para então você entrar na faculdade, por exemplo. E aí o que acontece? Em uma dessas provas caiu a ideia do verbo precisar com essa ideia de exatidão, e a banca perguntava qual era a regência para esse verbo, se era com a preposição em, se era sem preposição, e assim por diante. Então agora você já sabe que quando eu utilizar o verbo precisar com essa ideia de exatidão, aquilo que é exato, que de fato aconteceu, por exemplo, nós vamos utilizar o verbo sem preposição, ok? Vamos voltar, então, ao verbo precisar. Então, como vocês viram aí, sem preposição. Continuando. Agora, o verbo precisar no sentido de indicar necessidade, você vai utilizar a construção com a preposição de. Então, veja aí que a ideia agora é precisar de ajuda. Alguém tem necessidade de quê? No caso de ajuda. Mais uma vez, nós temos a ideia do termo regente, aquele que orienta, aquele que manda, e nós temos a ideia do termo regido, aquele que obedece, aquele que complementa. Então, se o verbo precisar estiver no sentido de ter necessidade, você vai utilizar a preposição de. Precisa de ajuda. Só lembrar, por exemplo, que algumas fábricas por aí colocam assim, precisa-se de trabalhadores, ou seja, aquela empresa tem a necessidade de alguma coisa. No caso, a necessidade de trabalhadores. Já vi também, precisa-se de costureiras. Então, aquele lugar tem a necessidade de quê? De ter costureiras, por exemplo, porque é a ideia de necessidade mesmo, né? É necessidade de algo. Enfim, vamos continuar agora com o verbo visar. Talvez um verbo um pouco utilizado no nosso dia a dia, mas aparece muito em textos formais. E nós temos o seguinte, no sentido de olhar, mirar, carimbar, você vai utilizar essa regência, aí você vai utilizar esse verbo sem a preposição. A gente já vai entender em que momento a preposição vai aparecer, ok? Nós temos mais uma vez a ideia de termo regente, aquele que manda, aquele que direciona, e o termo regido, aquele que obedece. Então, no caso aí, o termo regente é o verbo visar, ele que pede o complemento, e aquele que completa é o documento, termo regido. Então, no caso aí, eu estou o quê? Carimbando, não é? No sentido de carimbar, visar o documento. Mas se for no sentido de olhar, por exemplo, visar a paisagem, não é? Olhar, mirar, enfim, também vai ser a construção sem preposição, apenas o verbo e o seu complemento aí, no caso, acompanhado de artigo. Agora vamos ver o verbo visar com o sentido de ter um objetivo, ó, ter algo como objetivo. Você vai utilizar a construção com a preposição a. Mais uma vez, nós temos a ideia de termo regente, visar é o verbo aí, não é? E o termo regido, aquele que completa. E o visar pede um complemento, só que agora ele está no sentido de ter um objetivo. Então, ele vai exigir a preposição a. Visar a, mas o desenvolvimento. Então, fica visar o desenvolvimento. Aí, repetindo, toda vez que houver esse sentido, vai ficar essa construção. Agora, vale lembrar também que quando for a palavra feminina, não vai ficar desta forma como vocês viram, não é? Vai ficar como os dois As com acento grave. Vai ficar com acento grave, ok? Então, vai diferenciar um pouco, mas quando a gente falar de palavra masculina, vai ficar dessa forma. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo
Uma outra ideia ainda sobre regência, que é a regência nominal. Então, a gente estava falando de regência verbal. Vimos uma sequência de verbos aí com sentidos diferenciados. Então, agora a gente sai dessa ideia do verbo, sai da ideia de verbo precisa. Estando nesse sentido, vai ter essa regência e vamos para a regência nominal, que é quando um substantivo, é quando um adjetivo ou é quando um advérbio exige um complemento e esse complemento vem sobretudo com preposição. Então, só para nós relembrarmos as classes gramaticais das quais eu falei, adjetivo é aquele que caracteriza, não é qualifica, porque muita gente fala que qualifica, mas não é, aquele que caracteriza. E aí, por exemplo, se eu digo eu sou favorável a todos descansarem, a minha característica é ser favorável. Aí eu digo favorável a todos descansarem. Então, esse complemento aí está fazendo referência a favorável, que é um adjetivo. Então, o adjetivo está pedindo o complemento. Se eu falo, tenho certeza da morte, agora eu tenho certeza, mas quem tem certeza da morte. É um substantivo, né? Se a gente pensar, a certeza é o nome de uma emoção, de um sentimento. E eu posso utilizar o advérbio, né? Que é, por exemplo, independentemente de. Esse advérbio indica de qualquer forma e ele exige um complemento. Independentemente de qualquer coisa, e aí vem o complemento, tá bom? Então, são essas três classes que trabalham dentro da regência nominal. Repetindo, substantivo, adjetivo e advérbio. Agora, a gente vai ver um caso. Então, na subseção 2 da guarda, artigo 33, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança. Vamos só voltar um pouquinho? Então, veja que essa assistência vai ser dada à criança. Isso. Prestação de assistência, mas de assistência a alguém, no caso, a criança. Perceba que a assistência está pedindo aí um complemento, e assistência é um substantivo, não é? Que indica ali o nome de, por exemplo, suporte, auxílio e tudo mais. Vamos lá voltar para... Então, continuando. A criança ou adolescente conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, vamos só entender agora a ideia de regência sobre assistência. Vejam aí comigo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a regência nominal. E aí, a regência nominal especificamente da palavra assistência. Rege em seu complemento a preposição a ou a preposição de. Toda vez que eu for dar suporte a alguém, for dar auxílio a alguém, eu vou exigir a preposição a. Então, assistência a mais a criança. E aí vai ficar com esse processo de crase e, consequentemente, o acento grave. Mais uma vez, nós temos a ideia de termo regente, aquele que direciona, aquele que manda, e o termo regido, aquele que complementa, aquele que obedece. E, professor, em que momento eu vou utilizar a preposição de? É quando eu recebo o auxílio, eu recebo a assistência. Então, eu tenho a assistência da minha amiga. Veja que agora eu estou recebendo o auxílio. Quando eu vou dar esse auxílio, é a preposição a, e quando eu recebo esse auxílio é a preposição de. Gente, eu sei que foi muita informação, principalmente sobre regência, muitas ideias novas. Professora, eu usava o verbo assistir dessa forma e não dessa forma. Enfim, uma confusão, não é? Mas eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a entender. Eu fico por aqui.